Olá, pessoal. Eu sou a Jennifer e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marguerite Porret, o amor divino e a espiritualidade radical. E Marguerite foi uma das místicas mais radicais e corajosas da Idade Média. Ela foi uma mulher que ousou questionar as autoridades eclesiásticas de seu tempo e propôs uma espiritualidade direta, sem intermediários, em uma época em que isso era visto como uma ameaça à própria estrutura da Igreja Católica. Ela viveu no final do século XIII e no início do século XIV, onde foi um período de grandes tensões religiosas e políticas na Europa. E, embora a Igreja Católica fosse a instituição de poder mais influente, ela não era a única força em jogo. No entanto, a radicalidade de suas ideias sobre a relação direta da alma com Deus a colocou em confronto direto com as autoridades da Igreja, levando-a a ser acusada de heresia e condenada à morte na fogueira. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre como Marguerite enxergava a espiritualidade e o amor divino, e como as suas ideias desafiavam as normas religiosas da época, e o mais importante, como a sua visão continua a oferecer insights e inspiração para muitas pessoas que buscam uma conexão mais autêntica com o divino. Então, a gente vai refletir sobre o impacto de sua morte trágica também e como ela se tornou um símbolo de resistência espiritual. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Marguerite Porret. Marguerite, ela nasceu na França, por volta de 1250. Nessa época, a Europa vivia uma grande centralização da autoridade religiosa. E, naquela época, a igreja controlava todos os âmbitos da sociedade. Não só o âmbito espiritual, eles controlavam o político e social também. Por isso, surgiram os movimentos que questionavam o monopólio da igreja, sobre a salvação e também sobre o modo como as pessoas deveriam se relacionar com Deus. Um desses movimentos eram das beguinas, mulheres que, na verdade, em grande parte, se afastaram das convenções religiosas da época, porque elas buscavam um caminho mais pessoal de devoção a Deus. Elas não se comprometiam com votos formais de pobreza ou castidade, mas elas se dedicavam à oração, ao cuidado dos outros e à busca espiritual direta. Ela se destacou como uma mística e teóloga dentro desse movimento, pois Marguerite acreditava que a verdadeira conexão com Deus não dependia dos rituais ou sacramentos impostos pela igreja, mas sim de uma experiência direta, pessoal e íntima. Para ela, a salvação não era algo alcançado através de intercessores, como os sacerdotes ou as práticas litúrgicas. Ao contrário, ela via a união com Deus como um estado de plenitude interior, que deveria ser alcançado pelo desapego completo de todas as coisas, seja ela material ou espiritual. Essa visão foi inovadora e profundamente subversiva, pois ela ia contra a rígida hierarquia e as práticas religiosas que a igreja medieval estabelecia na época. Marguerite acreditava que a alma humana deveria se purificar e se liberar, não apenas dos bens terrenos, mas também dos próprios conceitos e práticas espirituais que a afastavam de uma união pura e direta com Deus. Em outras palavras, para ela até mesmo a religiosidade tradicional, que possuía os seus dogmas e seus rituais. Porque isso poderia ser uma extração de uma verdadeira experiência mística, que ocorreria quando a alma entregasse completamente ao amor divino, sem intermediários. Isso a tornava uma pensadora profundamente radical em sua época, uma figura que desafiava a ideia de que a igreja detinha a única chave para a salvação. Por isso, Marguerite foi contra muitas coisas que a igreja medieval acreditava. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a obra mais famosa dela, O Espelho das Almas Simples. E a gente vai falar também sobre a radicalidade de suas ideias. Então, no centro da obra, ela tem a ideia de uma alma simples, né? E o que ela quis dizer com isso? Para ela, a alma simples, que era aquele que, em sua busca por Deus, abandonava todo e qualquer apego, seja eles materiais, normas e rituais religiosos, e até mesmo ideias preconcebidas sobre o que seria necessário para se alcançar a salvação. Então, para ela, a alma simples não buscava aprovação externa e ela também não se prendia a dogmas e leis da igreja. Ela estava totalmente voltada para o amor puro e incondicional de Deus.
E essa conexão não poderia ser mediada de forma alguma por práticas religiosas e nem por autoridades externas. Uma das ideias mais poderosas de Marguerite é a que, para alcançar essa união com Deus, a alma deveria se libertar de qualquer tipo de necessidade espiritual. Significa que a pessoa não deveria se ver como uma criatura buscando algo, que ela não deve querer nada em troca, e ela deve se ver como em total entrega ao amor divino, não deve esperar nada. E ela falava sobre o processo de purificação espiritual como um caminho onde a alma se desprende completamente do ego, das suas ansiedades, dos seus desejos, para que só assim ela consiga se entregar completamente para Deus. E esse conceito é extremamente radical, porque ele desafia a noção do que o ser humano precisa de mediadores para se aproximar de Deus, o que na época a igreja defendia fortemente. E, na verdade, isso se perdura até hoje em dia. Mas, para Marguerite, a salvação não era algo que se alcançava através de um processo intermediário pela igreja, e nem pelos rituais estabelecidos. A verdadeira vivência espiritual, para ela, ocorria quando a pessoa se entregava ao divino de maneira desinteressada, sem barreiras. Ela acreditava que os dogmas e as estruturas religiosas não ajudavam o indivíduo, e que, na verdade, poderiam ser um obstáculo à experiência direta do amor de Deus. E essa visão colocava que a experiência pessoal de fé estava acima de qualquer ritual e qualquer prática. Por isso, Marguerite foi vista como uma grande ameaça à autoridade da igreja, porque a instituição católica da época via com desconfiança qualquer movimento que questionasse minimamente a necessidade de mediadores religiosos, pois a igreja naquela época era extremamente controladora, como eu disse anteriormente, em todos os âmbitos da sociedade. Então, quando ela defende essa ideia de que a alma pode alcançar uma união direta com Deus, ela estava, na verdade, desafiando a própria estrutura do poder da igreja. A perseguição e a morte. Por suas ideias, Marguerite foi acusada de heresia. A igreja não aceitava sua visão de uma espiritualidade direta e sem intermediários. Em 1310, ela foi julgada pela Inquisição e condenada à morte na fogueira. Sua obra foi proibida. Ela foi silenciada. Porém, mesmo após a sua morte, o livro sobreviveu e, com o tempo, estudiosos passaram a reconhecer a profundidade do pensamento de Marguerite, especialmente sua crítica às instituições religiosas e sua defesa da espiritualidade feminina. Embora tenha sido queimada na fogueira, Marguerite Porret deixou um legado que continua a ressoar até hoje. Sua defesa de experiência mística direta, sem a mediação de instituições ou dogmas, foi uma antecipação de muitas das tendências espirituais contemporâneas. Hoje, em um mundo onde muitas pessoas se afastam das religiões tradicionais, a ideia de uma espiritualidade mais pessoal e não institucionalizada tem grande apelo. Além disso, Marguerite pode ser vista como uma figura precursora do feminismo religioso, pois desafiou as estruturas de poder da igreja, dominadas por homens, e colocou as mulheres em um espaço central na busca espiritual. O conceito de amor puro e incondicional, sem dependência de rituais ou normas religiosas, continua a ser uma mensagem poderosa para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. A vida e obra de Marguerite Porret nos convidam a refletir sobre o que a verdadeira espiritualidade
Ela nos desafia a pensar sobre a nossa relação com Deus e com instituições religiosas, questionando a necessidade de intermediários e nos lembrando que o amor divino é um caminho de liberdade, sem barreiras. Mesmo após a sua morte trágica, Marguerite Porete continua a ser uma das grandes figuras do misticismo medieval, e seu legado ainda ecoa nos movimentos de espiritualidade contemporânea.